Acima de tudo, Ele é Deus. Não importa o que venha, o que está vindo e o que vier. O importante é que Ele é Deus e não desampara aqueles que o buscam. Nós precisamos entender isto, porque nós vivemos por fé, não vivemos por vista. Então creia, busque, ainda que você não esteja vendo os resultados, não se preocupe com os resultados. Confia, profetiza, libera vida, libera poder, libera vitória. Você vai vencer. Creia que você habita no esconderijo do Altíssimo. Creia que à sombra do Onipotente você descansa. Diga que o Senhor é o teu Deus, o teu refúgio e a tua fortaleza. Diga: mal algum te sucederá, praga alguma chegará à tua casa. Creia, declare a palavra. É tempo de orarmos a palavra. Em todo tempo devemos orar a palavra. Ore a palavra. Declare a Deus que você nele crê. Diante de uma necessidade, de uma falta, no seu anseio ou receio por passar por alguma necessidade, confesse que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Nada te faltará. Creia, porque Ele é Deus. Creia, porque Ele é Deus. Creia que a tua bênção vem dos céus. Creia que a tua provisão vem dos céus. Creia, como o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não dê fruto, e ainda que a videira não dê seu fruto, ainda que a figueira não produza, ainda que a videira não produza seu fruto, ainda que não haja ovelhas no campo, ainda que a malhada não está lá para dar leite, todavia ele se alegrará no Senhor. Todavia nos alegraremos no Senhor. Todavia. Por que, pastor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus não se comove com as nossas tristezas, Deus não se comove com as nossas dores. O que toca em Deus é a minha e a sua fé. Porque Deus já deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Os meus e os seus pecados o crucificaram. Ele ficou lá naquela cruz, naquele momento da crucificação, e foi preso por aqueles escravos, porque aqueles escravos eram o símbolo dos meus e dos seus pecados, que o traspassaram. E as feridas que ele carregava no corpo dele, por haver sido chicoteado 39 vezes, significa as minhas e as suas dores causadas pelo nosso pecado. E ele levou, foi sobrecarregado das minhas e das suas dores. Então, por que Deus não se comove com as nossas dores? Porque o seu Filho já nos substituiu. Ele se deu no nosso lugar. Então o Pai só quer que a gente creia. Tudo que nós estamos vendo aqui na terra são cumprimentos de palavra, da palavra de Deus, porque há 2000 anos Jesus Cristo foi crucificado, há 2000 anos é pregado que Ele vai voltar, há 2000 anos é pregado para nós vigiar, para nós orarmos, para nós nos cuidarmos, há 2000 anos primeiramente é pregado para nós se arrepender. Arrependei-vos. E cada dia nós temos uma geração de pessoas mais duras de coração. A cada dia nós temos uma geração de crentes muito mundanos, muitas vezes, que crê mais nas coisas do mundo, que está disposto a fazer as coisas do mundo, que mente, enganam, adulteram, prostituem, fazem um monte de coisas ruins, depois quer que Deus tenha misericórdia.
E Ele tem. E por causa dessas misericórdias é que nós não somos consumidos. E daí, se arrepende. Arrependi, Deus perdoa. Mas as consequências não tem jeito. Acontece que, por falta de conhecimento, muitos de nós não querem ter consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, da maldade, da perversão. E essa terra está corrompida desde o pecado de Adão. E este mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E a gente esquece disso. A gente quer solução. Mas a solução já foi dada para mim e para você. A solução é crer. A solução é confiar. A solução é esperar no Senhor. Porque daqui a pouco Ele vai voltar. Amém? Daqui a pouco Ele vai voltar. E Ele vai levar os seus. Aqueles que permanecerem sem ruga, sem mancha, Ele vai levar. Ele não vai levar todos. E isso eu preciso estar consciente, e você também. Porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer, irmãos, não que eu já tenha alcançado, o quê? A salvação. O que ele estava dizendo? Olha, não que está me garantida a salvação. Mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo não deixou os acontecimentos na sua vida desfocar ele de Cristo. Nós não podemos deixar os acontecimentos nos tirar do foco que é Cristo. Do foco que é a vinda de Cristo para nos resgatar. Nós não podemos focar a nossa esperança no mundo, nos homens do mundo. Deus vai usar eles quando Deus quiser para trazer solução. Mas desde que nós confiemos no Senhor, nós temos que crer que a nossa salvação vem do Senhor. Nós temos que crer que a solução vem do Senhor, que a cura vem do Senhor. Nós temos que crer que a solução financeira vem do Senhor. Nós temos que crer, mas nós temos que crer agindo. Nós temos que crer também profetizando, declarando, crendo em todo momento. Então creia. O mundo jaz no maligno. O mundo está tenebroso, cada dia mais, mas porque se aproxima a volta de Jesus para buscar, a vinda de Jesus para buscar a sua igreja e depois a volta para consumar todas as coisas. A vinda será num piscar de olhos nas nuvens, ninguém o verá, mas aqueles escolhidos que estão perseverantes vão subir, muitos túmulos vão se abrir na terra, porque todos aqueles que morreu crendo vão subir. Muitas pessoas estão prestes a desaparecer da terra. Muitas pessoas estão prestes para desaparecer da terra, porque o Senhor vai levar elas, arrebatá-las, num piscar de olhos. Então, esteja com teu coração ligado, isso é esperança. O sofrimento, as dores que nós temos passado aqui na terra, não se compara com o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Porque nós vamos, mas vamos descer. Nós vamos, mas nós vamos voltar. Mas vamos voltar com Cristo. Então, creia, descanse no Senhor, não se atribule, não se desespere. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus. Não se desespere, mas tenha esperança. Rompa em fé, rompa. Lutas e dificuldades, enfermidades, vem para mim, vem para você, vem para todos. Mas o que nos leva a vencer é a nossa fé. A nossa fé leva nós a vencermos. Já vencemos tantas coisas. Você, eu, nós já vencemos tantas coisas. E vamos vencer outras até a volta do Senhor Jesus. Até a vinda do Senhor Jesus. Então permaneça fiel, não se corrompa, não se venda, não se misture com o mundo. Você não é mais do mundo, você pertence a Cristo. Um alto preço foi pagado por nós. Não se misture com o mundo. O mundo não tem nada para nos dar.
O mundo não tem nada para nos oferecer. Pelo contrário, é nós que temos para oferecer para o mundo. Nós temos luz para oferecer para o mundo, porque o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos luz. Nós temos esperança para oferecer para o mundo, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa salvação. Ele, ainda que morrermos, Ele vai nos ressuscitar. Pode ficar tranquilo. Aquele que crê, ainda que morra, será ressuscitado. Viverá com Cristo. Então se apegue no Senhor, na sua palavra. Creia no Senhor e na sua palavra. Repreenda as enfermidades, repreenda as pestes, os vírus na sua vida, na sua casa, mas confiando que o Senhor é quem te guarda, confiando que o Senhor é quem te assegura, confiando que o Senhor é o seu escudo. Quem tocará no Senhor? Quem pode tocar no Senhor? Quando eu confesso, crendo que Jesus Cristo é o meu escudo, a minha rocha, a minha fortaleza, quem pode tocar nele? Quem pode atravessar ele? Quem pode vencê-lo? Se eu estou crendo, confessando que eu creio nele, quem pode derrotá-lo? Qual doença, qual vírus que pode derrotá-lo? Qual circunstâncias que pode vencê-lo? É disso que nós estamos falando, é do que está escrito. Porque está escrito que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Invoque o Senhor, você será salvo dessa situação. Invoque o Senhor, você será salvo desse problema. Invoque o Senhor, você será salvo dessa enfermidade, salvo deste mal. Porque você pertence a Cristo, Ele te comprou, Ele pagou um alto preço. Creiamos em Jesus. Esperança. A esperança, a única esperança que você tem está em Deus. A única esperança que nós temos está em Deus. A única esperança que nós temos está em Cristo. Em Cristo. E eu profetizo na sua vida, você que crê, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te proteger, está te protegendo e vai continuar te protegendo. O Senhor vai te dar vitória. O mal não vai chegar em você, o mal não vai chegar na sua casa, porque você é guardado, você é guardada pelo poder do sangue de Jesus. O Senhor é o nosso escudo. Se guarda nele, mas não se corrompa, não se distraia, não brinque com as coisas, não abuse das coisas, mas confia. Quem confia no Senhor só vai aonde o Senhor vai. Quem confia no Senhor só anda por caminhos que o Senhor permite. Você não anda na sua vontade, eu não ando na minha vontade, nós andamos na vontade do Senhor. E quando nós andamos na vontade do Senhor, nós alegramos Ele. E quando nós alegramos Ele, Ele se alegra em nós, nos abençoando. Ó Pai Todo-Poderoso, assim te damos graças, Senhor, com ações de graças, por este culto que já está aberto. Oramos, ó Pai Todo-Poderoso, pedindo o derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Ó Senhor, neste momento, nós repreendemos todo espírito que distrai, que perturba, tentando impedir o seu povo de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, a Tua voz na minha voz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos toda a força maligna, nós repreendemos todo o mal e declaramos vitória. Declaramos que a Tua palavra vai falar conosco, vai nos abrir o entendimento e nós seremos grandemente abençoados. A vitória é do Senhor e nós estamos no Senhor. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Estamos caminhando para mais um final de um mês. Hoje, 26 de junho de 2020. O tempo está voando porque os dias já foram antecipados, né? Já foram remidos. Com certeza, porque está numa velocidade, está voando, né? Os dias estão voando. Mas por quê? Porque é necessário que assim corra, para se cumprir a palavra do Senhor. Mas saibamos viver a cada dia, e saibamos vivê-lo com alegria, produzindo,
fazendo aquilo que nos apraz, levando a palavra do Senhor, levando esperança para os corações, alegria para as pessoas. A alegria não consiste em dar risadas. A alegria consiste em estar bem por dentro. A alegria consiste em estar realizado, satisfeito e transmiti-la para outras pessoas. Dar risada são momentos em que a gente muito alegre, reunidos com outras pessoas, a gente brinca, compartilha, né? Conta umas piadas saudáveis, faz umas brincadeiras saudáveis. Isso faz parte da nossa vida. E só de estarmos com a família, com amigos queridos, isso já nos alegra muito. Já é uma satisfação muito grande. Então nós somos felizes. Eu não quero ser feliz, eu sou feliz. Você não precisa querer ser feliz, você já é feliz. Porque você está em Cristo. Os seus pecados já foram perdoados. Você já foi redimido. Você é nova criatura. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso nos alegra ou não nos alegra? Isso nos faz muito feliz. Quer dizer que todas as coisas nos pertencem. Todas as coisas. Nós já temos tudo à nossa disposição. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Graças a Deus. Então, continue firme. Continue fiel. Continue fiel a Deus, ouvindo e obedecendo. Sabe, muitas pessoas estão vivendo um problema muito sério. Elas ouvem o que é interessante para elas, e mesmo ouvindo o que é interessante para elas, elas só falam amém, mas elas perdem o que elas recebeu. Ela não se lembra daqui a pouco. Então essa pessoa é como uma pessoa que está desesperada. E aí você vem e ora por ela, passou, estou em paz. Aí daqui a pouco ela esqueceu. E ela está em tribulação novamente. Desesperada novamente. Sabe por que isso? A pessoa não desenvolve a fé na palavra. A pessoa não desenvolve a fé dela na palavra. Ela ouve, dá um glória a Deus, fala um amém, mas vaza, aquilo escapa dos ouvidos dela. Só passou pelos ouvidos, não entrou no coração. A palavra precisa entrar no seu coração para produzir frutos de 30, 60 e 100 por um. O seu coração precisa ser terra fértil para ouvir a palavra, ser semeada esta palavra no seu coração e ela ramificar e ela dar fruto. Só assim nós vamos ter pessoas firmes no Senhor. Só assim nós vamos ter pessoas maduras. Amadureça. Não viva de oração apenas. Não viva de ouvir só pregação. Entra para você ouvir Deus falar com você na palavra. Leia a Bíblia. Leia o que Deus está falando com você. Conheça o Senhor Jesus por meio da sua palavra. Conheça, aprenda a ter afinidade com o Senhor. Aprenda a ter sensibilidade à voz do Senhor. Aprenda a ser ensinável, a ter um coração ensinável. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Ouça as pregações, mas ouça com clareza. Quando pregarmos e falarmos de um texto, você já sabe do que nós estamos falando, porque você já conhece aquele texto. Você vai ter mais clareza na hora da ministração da palavra. Vai despertar o seu entendimento. Você, por ouvir a palavra, vai vir a fé em você. A fé vai vir em você. Então se entregue a Deus de todo o seu coração. Dependa do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ao auxílio dele, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Hoje, nosso tema é Basta uma palavra. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7.
Evangelho de Lucas, capítulo 7. O Senhor tem uma palavra muito poderosa para o meu e seu coração nesta noite. Porque eu não sei do que você está precisando. Eu não sei qual a sua necessidade. Mas eu sei que se o Senhor disser uma palavra, mas eu sei que por uma palavra, por intermédio de uma palavra, a tua vida pode mudar. Por intermédio de uma palavra, a tua situação vai mudar. Por intermédio de uma palavra, vai haver uma transformação. Por intermédio de uma palavra, vai haver cura. Por intermédio de uma palavra, você vai receber um milagre. Por intermédio de uma palavra, Deus vai te abençoar. Por uma palavra. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu peço que você tenha muita reverência com a palavra. Que você esteja aí disposto, disposta realmente a ouvir e a receber. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos, perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra. Quantas palavras? Uma palavra. E o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade aqui, Senhor. Fala conosco, ensina-nos, dá-nos a revelação da Tua palavra, dá-nos a condição de entendermos, Senhor, essa ministração. Ó Senhor, que a Tua palavra toque no mais profundo do nosso coração, que ela produza, Senhor, os frutos, ó Senhor, segundo a nossa fé. Senhor, nos abençoe. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Enquanto o Senhor fala conosco, aquele que crê vai recebendo o poder de Deus na sua casa, vai recebendo o poder de Deus na sua vida, vai recebendo o poder de Deus nas áreas da sua vida, vai recebendo o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim o texto, que depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Que discurso? O Sermão do Monte, que aqui em Lucas está no capítulo 6, em Mateus está no capítulo 5. Então o Senhor Jesus faz um discurso lá no Sermão do Monte, ele dá um ensinamento para os seus discípulos e para aquela multidão que ali estava, e logo depois ele vai entrar em Cafarnaum, a sua cidade, aonde ele está habitando, onde ele está morando. Uma cidade portuária, um lugar de passagem, de acesso fácil para muitas nações, povos. Então, diz o seguinte no versículo 2, que um servo de um certo centurião, a Bíblia não diz o nome desse centurião. O que é um centurião, pastor? É um comandante de 100. É um comandante de 100 soldados. E a quem este muito estimava,
estava doente e moribundo. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Então eu quero ir por versículo com você, para nós entendermos algumas coisas, segundo a vontade de Deus para mim e para você nesta noite. O servo de um centurião, de um capitão de 100 soldados, um capitão romano. Ele não era judeu, ele não era convertido ao Senhor, mas temia. E o servo dele estava doente. E ele estimava esse servo. E esse servo estava quase à morte, moribundo aqui, quase à morte. Então aqui, o que eu entendo, logo de início, que o Senhor quer falar comigo e com você. Acontece que nós precisamos desenvolver a misericórdia e a compaixão em nossos corações. Misericórdia, no grego, quer dizer misericárdia. É colocar o nosso coração na dor do outro. É colocar o nosso coração no sofrimento da outra pessoa. É sentir a dor da outra pessoa. Em outras palavras, é sentir a dor da outra pessoa. Seja por uma necessidade de um prato de comida, seja por uma necessidade de um copo de água, seja por uma necessidade de uma oração para uma enfermidade, seja por uma necessidade de uma orientação, porque está tendo um conflito dentro de casa. Nós precisamos colocar o nosso coração aonde está doendo nas pessoas. Aonde está doendo. Porque, irmãos, nós muitas vezes fazemos orações egoístas a Deus. Orações só para nós e para a nossa casa, para a nossa família. E às vezes lembramos de um ou outro amigo, colega. Às vezes nós lembramos dos amigos só quando eles estão sofrendo. Às vezes você trabalha com pessoas lá na empresa e você só se lembra de orar por elas quando elas reclamam que está passando por uma situação difícil. Mas nós devemos orar por todos e todos os dias. Nós devemos orar pelos nossos governantes, tanto na nação, quanto no estado, quanto na cidade, para que nós tenhamos paz. Nós precisamos orar pelos nossos vizinhos, porque se eu não quero o mal na minha casa, eu também não quero o mal na casa dos meus vizinhos. Se eu não quero a dor na minha casa, eu também não quero a dor na casa dos meus vizinhos. Porque como é terrível você morar do lado de uma casa que tem sofrimento, de uma casa que tem briga, de uma casa que tem intriga, de uma casa que tem dor. A gente sofre com isso. E se você não sente a dor das pessoas, então quer dizer que você não tem sensibilidade. É que Cristo ainda não pode se revelar a você. É que Cristo ainda não pode manifestar a glória dele na sua vida. E daí porque você passa por muitas lutas dentro de casa. Porque você não está revelando o Cristo que habita em você. Você não está revelando o Espírito Santo de Deus que habita em você. E nós precisamos desenvolver a misericórdia, nós precisamos desenvolver a compaixão, nós precisamos entender que nós temos tempo sim para fazer uma visita, nem que for de 10 minutos no dia, uma visita pelo menos, nós temos condição de fazer. Nós precisamos entender que tem muitas pessoas, se você não quer visitar, liga para essa pessoa. Eu não quero visitar porque eu tenho medo. Liga para a pessoa. Deixa à disposição o seu número para a pessoa te ligar. Se propõe a fazer algo pelas pessoas. Mas muitos querem só receber. Só ora a Deus para receber, só ora a Deus porque está no aperto, só ora a Deus porque está doente, só ora a Deus porque tem necessidade, só ora a Deus porque quer se dar bem, só ora a Deus porque está abrindo um negócio, só ora a Deus para que o trabalho melhore, só ora a Deus pela prosperidade. Entenda isso. Esse centurião,
ele tinha 100, ele era um comandante de 100 soldados. Mas ele tinha um servo na sua casa, porque ele fala de soldados, mas ele vai falar de servo. E ele, sendo um centurião, um soldado romano, não tinha, os romanos não eram de coração quebrantado. Mas esse centurião aqui era uma das exceções. Ele tinha um coração quebrantado. Ele se condoeu com a situação do seu servo e viu que o seu servo estava beirando a morte. Vamos seguir aqui. Beirando a morte. E veja bem, e quando ouviu falar de Jesus, em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 12, 20 ali, vai falar da mulher do fluxo de sangue. E quando ouviu falar de Jesus, meu Deus, e quando ouviu falar de Jesus, uma palavra, Jesus. Alguém disse, Jesus está curando, é uma palavra. Uma palavra, Jesus está curando. Jesus, né? Jesus, quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar dos milagres que Jesus estava fazendo, quando ele ouviu falar, naquele momento, naquele homem, entra a fé, porque Romanos 10:17 está escrito, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando aquele homem, aquele centurião, ouve falar de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, a fé entra no seu coração. Sabe, meu irmão, minha irmã, você tem ouvido muitas palavras, talvez você está ouvindo muita gente, talvez você está ouvindo muita gente que não tem autoridade sobre a sua vida, porque nós podemos ouvir muitos pastores, aprender um pouco com cada um, mas você precisa ter uma autoridade na sua vida. Você vai entender isso aqui nesse capítulo. Deus constitui autoridades na vida das pessoas. Você pode ouvir muitos pastores, mas se você não entender sobre a autoridade, você vai ficar ouvindo muitas coisas e você nunca vai ter a fé que você precisa ter, porque você não sabe como entender essa fé. E eu quero que você raciocine aí com você o que eu estou falando. Eu quero que você preste muita atenção no que eu estou falando, porque eu estou lendo a Bíblia com você, eu estou lendo a palavra com você, estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus está me chamando a atenção e me dando como entendimento, porque eu coloquei a minha voz, os meus lábios, a minha inteligência à disposição dEle. Eu me coloquei à disposição dEle, estou à disposição dEle, eu não estou aqui fazendo nada, porque eu não tenho nada para te dar. De mim eu não tenho nada para te dar, mas eu aqui sou um garçom, que estou aqui para te servir, porque eu sou servo. Eu estou aqui na condição de servo. Quando ele ouviu falar de Jesus, veio a fé no seu coração. E enviou-lhe uns anciãos dos judeus. Ele não mandou nem um soldado dele falar com Jesus. Ele enviou uns anciãos dos judeus. Ele enviou umas pessoas da parte de Cristo, do povo de Cristo, do povo de Cristo. Pessoas que falavam a língua de Jesus, pessoas que sabiam quem era Jesus. Ele não foi, ele não mandou ninguém dele, ele tinha temor. Havia temor no coração daquele homem. E esse homem, além de enxergar, ele via, ele tinha visão. E chegando enviou uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo:
é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Acontece que o povo judeu estava escravo dos romanos naquela época. Eles estavam escravos. Mas esse centurião, ele amava, né? Eles estão dizendo aqui, os anciãos estão dizendo: olha, faz o que ele está te pedindo. Faz o que ele está te pedindo. É digno que você conceda a ele. Ele ama a nossa nação. Ele mesmo edificou a sinagoga. Ele ama o povo de Israel, de tal maneira que ele edificou um templo, para que o povo, aqui chama-se sinagoga, foi um tempo para você entender, né? O prédio aqui, para o povo congregar, para o povo ouvir a lei, para o povo ouvir a palavra. Então ele, sendo um soldado, um centurião, um general, um comandante, um capitão, já no geral um capitão ali, ele havia mandado edificar uma sinagoga para o povo prestar culto. Ele fez oferta a Deus. Ele fez oferta a Deus, construindo um templo para o povo buscar a Deus. Então ele amava o povo, amava aquela nação, embora aquela nação estavam sujeitas ao domínio do povo romano. Mas ele tinha um entendimento com o povo judeu. Tanto é que ele vai falar com os anciãos, quer dizer, ele tinha amizade. E esses anciãos provavelmente é os que tomavam conta dessa sinagoga. Então esse centurião, ele faz uma oferta a Deus. É um homem que, não sendo, vamos falar na nossa linguagem aqui, não sendo crente, mas ele abre o coração. Ele abriu seu coração para ofertar a Deus, para dar um lugar para o povo congregar. Tem muitas pessoas que só querem receber de Deus, só quer receber, não dá nada. Quando dá alguma coisa, dá o que sobra. Os anciãos intercederam: olha, é digno que lhe conceda isso. O que? A cura de um servo. Os anciãos judeus reconheceram o temor daquele homem, o respeito daquele homem para com eles. Foi aí que eles disseram: olha, é digno que ele receba, porque ele tem temor, ele nos respeita e nós somos teu povo. Então nós precisamos ter respeito. Irmãos, nós somos dignos, mas em Cristo, porque de nós mesmos nada. Nós não precisamos chegar a ser: eu não sou digno. Não, nós somos representados por Cristo. Cristo pagou o preço por nós, então nós nos achegamos diretamente a Deus, porque nós nos achegamos em Cristo. Amém? Tudo que nós vamos pedir no nome de Jesus. É em um nome do Senhor Jesus, porque é Ele que pagou o preço por mim e por você. Esse centurião aqui, ele ouviu falar de Jesus e já creu em Jesus, porque ele mandou que fossem até Jesus e pedissem para Jesus vir curar o seu servo. Se ele mandou que fossem até Jesus para vir curar o seu servo, porque ele creu que Jesus tinha poder para curar. Muitos de nós estamos enfrentando doenças, enfermidades, porque não cremos verdadeiramente que Jesus tem poder para nos curar. Não cremos que Ele já levou as nossas dores, as nossas enfermidades lá no Calvário. Não cremos. Ainda olhamos para Jesus como religiosos, mas nós temos que crer em Jesus, nós temos que crer no seu nome, nós temos que crer na sua palavra. Há todo o poder no nome de Jesus. Nós temos que desenvolver esta fé para ser curado, nós temos que desenvolver esta fé para vencer o mal, nós temos que desenvolver essa fé para conquistar as promessas de Deus para nós, porque já foi conquistada. Não é nem para conquistar, é para nós vivermos as promessas que Deus tem para nós. Amém?
E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Então ele tinha temor com o povo de Israel, e ele ainda tinha uns amigos. É necessário que a gente tenha amigos. É bom que a gente tenha amigos. Em duas ocasiões aqui, dentro do mesmo contexto, esse centurião, ele busca pessoas para ajudar ele. Ele entende que nós dependemos um dos outros. E há muitos de nós orgulhosos, não quer depender de ninguém. A nossa fé é grande, nós não precisamos ir até ninguém não, não precisamos de oração de ninguém não, não precisamos de ajuda de ninguém não. Por que não? Se Deus nos fez para depender um dos outros, para nos associarmos uns com os outros, para orarmos uns pelos outros, para estendermos as mãos uns pelos outros. E ele envia esses amigos e fala: Senhor, olha, não te incomodes, porque eu não sou digno, a segunda vez, de que entres debaixo do meu telhado. Eu não sou digno, Senhor, eu sou um pecador. Olha o que ele está dizendo: eu sou um pecador, eu não sou digno, o Senhor é santo. Ele está reconhecendo a santidade, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir, olha aqui, ter contigo. Eu não me julguei em condições, eu não coloquei o meu cargo, eu não me coloquei a autoridade que eu tenho para ir falar contigo, porque ele reconheceu que a sua autoridade perante Jesus está lá embaixo. Tem muita gente aí, porque eu sou fulano de tal, eu sou empresário, eu sou doutor, eu sou fazendeiro, eu sou comerciante, eu sou o líder daquela empresa, eu sou o gerente, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é nada. Me desculpa. Diante de Jesus você é nada. O que você tem foi Ele que te deu, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Muitas pessoas querem chegar diante de Deus e estufar o peito pelo que tem. Tem nada, irmãos. Quando eu digo você é nada, não se ofenda não, eu estou dizendo no sentido diante de Deus. Esse centurião se humilhou diante de Jesus. Ele se humilhou diante de Jesus. Jesus é o Senhor. Nós temos que nos prostrar diante dele. Mas não é prostrar apenas o corpo. Prostrar o corpo é fácil, mas temos que prostrar a alma diante dele. Temos que render a nossa alma diante dele, reconhecer quem ele é. É por isso que muitos de nós têm problema de ser curado, tem problema de ser abençoado, porque dobra o corpo, mas não dobra o coração, não dobra a alma diante do Senhor. É porque é isso, é porque é aquilo outro. Quantas pessoas querem receber a bênção de Deus, mas não entra num templo para fazer uma oração, não entra num templo. Não, eu não posso. Se a sociedade me vê lá, se me verem lá, o que não vão pensar de mim? Mas anda no meio da sujeira aí, porque o mundo é sujo, podre, o mundo jaz do maligno. Mas quando vem algo ruim dentro de casa, fica clamando, suplicando, fazendo promessa, fazendo voto, fazendo mil e uma coisa, buscando ajuda para tudo quanto é lado. Um centurião romano, um homem temido, diz: eu não sou digno, Senhor, de que entreis debaixo do meu telhado. Esse homem morava numa mansão naqueles tempos. Eu não sou digno, eu não me julguei ser digno nem de ir a ti, meu Deus. Olha o quebrantamento, o homem teve fé, o homem ouviu falar de Jesus e mudou totalmente o conceito dele. E ele foi reestruturado só de ouvir falar de Jesus pela sua fé. Quantos de nós falam o nome de Jesus o dia inteiro aí, e não alcança nada? Toda hora, o nome de Jesus tem poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e não alcança nada.
permanece com os mesmos problemas, permanece com as mesmas lutas, com a mesma dor. Sabe por quê? Não tem temor. Não tem temor de Deus. Não tem temor da santidade de Deus. É isso que o Senhor está falando aqui. O Senhor quer pessoas que têm temor, pessoas que se humilham diante dEle. Esse centurião está se humilhando. Eu não me achei digno. Hoje, nós que somos lavados no sangue, qual é a nossa humilhação? É reconhecer que Ele é o Senhor. Essa é a nossa humilhação. É a nossa alma, é nós nos prostrarmos de corpo, mas também a nossa alma se prostrar, quebrantada, sabendo que Ele é o Senhor, aleluia. É prostrar a sua alma. E quando é que eu prostro a minha alma, pastor? Quando você se prostra para ouvir, você se prostra para reconhecer quem Ele é, primeiramente. Quem Ele é, adora Ele pelo que Ele é, e depois pede a Ele, porque crê nele. Este homem ouviu falar e creu. E nós estamos aí muitas vezes pedindo, e não recebe. Por que não recebe? Porque não tem temor, não tem fé. A gente se acha. Deus não é obrigado a nada. A nada. Nós é que temos o dever de escutar, de ouvir e de obedecer. Eu e você precisamos obedecer, porque o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência. Entenda isso. O Senhor não vai fazer porque eu quero, o Senhor não vai fazer porque eu preciso, o Senhor não vai fazer porque eu necessito, o Senhor vai fazer porque eu creio, mas não creio somente no intelecto, eu creio integralmente, eu creio que Ele é Espírito e é Deus, e eu creio que eu fui gerado nele. Eu creio que verdadeiramente Ele tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Quando eu estou falando eu creio, é um exemplo. Estou citando, em vez de eu falar você, eu estou falando eu. Eu creio. Esse eu aqui é você, é nós. Eu creio. Você está olhando para Jesus. Você está vendo a grandeza dEle, a soberania dEle, e você está disposto a ouvi-lo e a escutá-lo e a obedecê-lo. Precisava dos judeus interceder por ele. Olha, é digno de que você faça esse favor para ele, cure o servo dele. É digno que você vá lá. Precisava. Jesus sabia. Mas Jesus, eu quero crer que Jesus não foi lá porque Ele mandou construir um templo, uma sinagoga, porque amava os judeus. Eu quero crer, pela palavra, que o Senhor Jesus se dispôs a ir lá, pela humildade e a fé no coração deste homem. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Graça é um favor imerecido, mas um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que reconhece a sua dependência, a sua necessidade, e que reconhece a sua gratidão a Deus pelo que Ele já fez. Esse coração Deus não despreza. Salmista Davi diz: um coração quebrantado não desprezará, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus está falando conosco nesta noite, porque Deus quer mexer naquilo que é necessário mexer em mim e você, no coração, na consciência.
Deus está nos chamando para uma humildade, para nós voltarmos e para sermos como criança, sem malícia, sem se apegar a valores, ao que tem, quanto tem, a quem é, da família de quem é. Isso diante de Deus, isso é diante dos homens, isso é importante. Entenda bem isso. Diante dos homens isso é importante, mas diante de Deus é um coração quebrantado. Diante de Deus é um coração sincero, sem cera, humilde, simples, como o coração de uma criança. Como o coração de uma criança, esse é o coração diante de Deus. Porém, vou ler de novo o versículo 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, olha aqui o nosso tema. Dize, porém, vírgula, uma palavra. E ela basta. Diga uma palavra, Senhor, e basta para essa enfermidade. Diga uma palavra, Senhor, e basta para este problema. Diga uma palavra, Senhor, e basta para essa situação. Porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Olha a fé, a certeza, olha a fé, a fé e a humildade deste homem. Olha o reconhecimento deste homem. Ei, e não é ele que foi, ele está mandando falar. Ele está, preste bem atenção, os judeus foram representá-lo. Aqui é uns amigos que estão indo representá-lo. Essas palavras aqui é os amigos. Na primeira parte foi os judeus que disse. Agora é os amigos que estão dizendo, porque ele não se julgou digno de ir. Porém diz uma só palavra e o meu criado sarará. Amém? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Aqui agora ele vai ultrapassar. Aqui agora ele está indo num campo tremendo, no campo da autoridade. E eu te disse que você pode ouvir a muitos pastores, mas só um tem autoridade sobre você. Sabe quem? Aquele que Deus constituiu para te pastorear. Você pode ouvir profecia de um monte de pastor, mas se você não ouvir o que Deus tem através do seu pastor, vai dar problema. Deus não é Deus de confusão. E disso daqui, esse centurião entendeu muito bem. Você precisa entender sobre a autoridade. Eu posso ouvir muitos pastores, mas eu tenho um presidente nacional, eu tenho um presidente estadual, e eu tenho um presidente de região. Quando é para confirmar algo, vai sair deles, ou de alguém que está submetido a eles. Não vai ser de alguém de outro ministério. Alguém de outro ministério pode até trazer uma profecia para a minha vida, mas ela vai se cumprir no meu ministério. Entendeu? Debaixo das autoridades que eu reconheço. Debaixo da autoridade que eu reconheço. E olha o que esse centurião está dizendo. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele está sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. Ele tem soldados, ao qual ele tem poder sobre eles.
E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu servo: faz isto, e ele o faz. Então ele está dizendo assim: olha, eu não sou digno de que o Senhor venha na minha morada, muito menos de ir até o Senhor, mas diz uma só palavra, e os teus anjos virá cumprir a tua ordem. É isso que ele está falando, porque ele reconheceu que Jesus tem ordem sobre os anjos. Jesus tem poder sobre os anjos. Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos, mas foi lhe dado. Aqui Jesus tinha poder, porque ele estava revestido do Espírito Santo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pôr em liberdade os cativos, a dar vista aos cegos, e a libertar os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Então, o centurião ouve falar, crê e enxerga em Jesus autoridade para mandar e ser cumprido. E quando Jesus, e diz assim, versículo 9: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, do centurião, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Meu Deus, nem no meio do povo de Deus Jesus havia achado tanta fé ainda. Pode ser que ele achou depois, ainda não tinha achado. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Aleluia. Meu Deus. E aí? E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Quantas palavras você precisa ouvir para que Deus faça um milagre na sua vida? Quantas palavras você precisa ouvir para ser curado? Quantas palavras você precisa ouvir para ter uma situação transformada? Quantas palavras você precisa ouvir para conquistar um sonho, para fazer a realização dos seus projetos? Quantas? Uma palavra. Desde que você crê de quem ela vai sair. Ela tem que sair de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra, a profecia, o que vai vir na sua vida, precisa vir da parte de Deus, porque senão não vai se cumprir. Precisa vir da parte de Deus. Da parte de Deus, para se cumprir na sua vida. Toma posse do que Deus tem para a sua vida. Toma posse da palavra que Deus tem para a sua vida. Creia em Jesus Cristo. Creia no seu nome. Creia na sua palavra. Trouxemos aqui para o seu coração e para o nosso coração uma instrução de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus encontrou nesse centurião, que Ele encontre a nós. E nós, irmãos e irmãs, não precisamos mandar recado para ninguém. Nós já temos acesso direto ao Pai. O que precisa é o que? Esse reconhecimento. Ouvir, crer e obedecer. Ouvir, crer, temer e obedecer. Ouvir, crer, temer e obedecer. Ter a certeza, ter a fé que vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu profetizo na sua vida que o que você tem ouvido da parte de Deus, que você tem crido e por teu temor a Deus vai se cumprir na sua vida, porque você tem obedecido.
Você tem obedecido, você tem crido e tem obedecido. Vai se cumprir na sua vida. Não temas, não temas, não duvide. Está demorando, pastor? Não tem problema. Deus tem a hora certa dele para fazer. Está demorando para você, porque nós somos imediatistas, mas o tempo de Deus ainda não se cumpriu na sua vida. Vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, a bênção vai chegar, o socorro vai chegar. Ele está no controle, Ele está no comando. Continue crendo, continue crendo, continue crendo, continue crendo, continue crendo, e vai dar certo, e vai chegar o teu milagre, a tua bênção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Eu creio, eu creio. Amém. Não desanime, não desanime, não retroceda, não volte atrás, continue firme, porque vai dar certo, em nome de Jesus. O que você crê no nome dEle, na palavra dEle, vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Quero orar com você. Quero orar com você. Domingo, 19 horas, nós vamos estar aqui, no mesmo canal do Facebook, EQ Colômbia SP, para uma palavra poderosa para o seu coração. Uma palavra muito poderosa da parte de Deus. Continue ouvindo, crendo e obedecendo. Continue se alegrando no Senhor. Continue buscando, fazendo o que você tem que fazer. Pare de ouvir as notícias ruins. Não fique preocupado, só se cuide, mas faça o que você tem que fazer. Ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus amigos, ore pela sua família, mas ore pelas outras pessoas. Ore, por favor. Seja misericordioso. Estenda as tuas mãos para quem está passando por necessidade. Estenda as tuas mãos para quem precisa de socorro. Não seja egoísta, mas seja misericordioso. Seja temente a Deus. Você ouviu falar, creu em Jesus, agora deixa Ele te usar para socorrer quantas vidas for necessário. Lembra que você é luz. Lembra que você é luz, em Cristo você é luz. Não temas, não temas, porque o Senhor está no controle. Não temas, porque o Senhor está no comando. Não temas. Senhor Jesus, graças nós te damos com ações de graças pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade. Graças nós te damos, Senhor, por esta palavra libertadora, por esta palavra esclarecedora. Graças nós te damos, meu Senhor, por iluminar o nosso entendimento. Graças nós te damos, ó Senhor, por desbravar o nosso coração. Senhor, te damos graças, com ações de graças, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus provedor. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. Nós estamos escondidos em Ti, Jesus, porque pagastes um alto preço por nós, se entregastes por nós, e nós cremos no Senhor e nos entregamos a Ti. Tu és verdadeiramente o nosso escudo, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda-nos, Senhor, guarda a nossa família, Senhor, guarda a nossa casa, o trabalho, abençoa o pão de cada dia, Senhor. Prospera, Senhor. Levanta o abatido, Senhor. Levanta, Senhor, o abatido. Transborda de alegria os que estão tristes, Senhor. Dai ânimo, Senhor, aos que estão desanimados, Senhor. Fortalece os que estão fracos, ó Pai. Cura, Senhor, os que estão doentes, meu Pai. Senhor, e desperta, ó Senhor, os que estão duvidosos. Desperta, Senhor. Queima no coração o lugar um dia onde o Senhor queimou, que trouxe a fé neste filho, nesta tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a nossa cidade,
Abençoa todo o povo desta cidade. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, as nossas autoridades. Abençoa o nosso presidente. Abençoa os que governam com ele. Abençoa, Senhor, os ministros do Supremo Tribunal Federal de Justiça. Abençoe, Senhor, o Senado Federal com todos os senadores. Abençoa ali, Senhor, o Congresso Nacional com todos os deputados e deputadas, Senhor. Abençoa, Senhor, os governadores de estado. Abençoa, Senhor, os prefeitos dos municípios. Abençoa, Senhor, os vereadores, meu Pai. Abençoa as autoridades, Pai. Que o povo tenha paz, Senhor. Que haja entendimento, Senhor. Senhor Jesus, venha o teu reino e a tua justiça. Senhor Jesus, venha o teu reino e venha a tua justiça, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no poder do teu nome. Amém e amém. E graças a Deus, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Que Deus te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, um ótimo final de semana e até domingo, se Deus assim permitir, às 19 horas em nome de Jesus. Deus te abençoe.